Queremos te pedir, ó Deus, a tua graça, a tua direção nesta manhã, no dia do Senhor, ó Pai, para a mensagem, ó Deus, que nós vamos ouvir, ó Pai. Que o Senhor possa aplicar, ó Deus, as verdades, ó Deus, da tua palavra em nossos corações, com base neste texto do Salmo 119, versículos 33 a 40. Que as verdades aprendidas, ensinadas nesta manhã, possam encontrar guarida em nosso coração e que nós possamos ver, ó Deus, a graça do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Nos guia, ó Pai, no caminho, ó Deus, que te louva, que te exalta, que de fato, ó Deus, manifesta a tua bondade, ó Deus, em nossos corações. Nos guia, ó Pai, na vereda da justiça por amor do teu nome. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Querida igreja, esta é a quarta sessão, por assim dizer, do Salmo 119, nos versículos de 33 ao versículo 40. Aqui nós temos exatamente, por assim dizer, a declaração do Senhor para a nossa vida. Esta sessão do Salmo 119, ela corresponde àquela letra hebraica conhecida como Re. Nela nós encontramos 8 petições dirigidas a Deus. Então todos os 8 versos que compõem o bloco do versículo 33 ao 40, ele está dirigindo petições ao Senhor. Ele está dirigindo pedidos a Deus. O salmista ele não confia em sua própria capacidade espiritual para ficar firme, para caminhar diante do Senhor. Ele reconhece que ele precisa da graça divina para aprender, para compreender, para obedecer, perseverar e vencer as inclinações pecaminosas que há no seu coração. Às vezes nós queremos batalhar por uma santidade sendo guiado pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria demanda, por aquilo que nós almejamos conseguir. É o nosso pecado oculto, é aquele pecado que temos no coração e que já lutamos contra ele várias vezes com o nosso próprio esforço. E ignoramos de maneira muito ímpar, de maneira muito clara, aquilo que o texto de fato apresenta para nós. Ignoramos aqui o caminho da santidade, ignoramos aqui o caminho do temor do Senhor, ignoramos a maneira como Deus quer que nós sejamos santificados pela palavra. O texto, nesse caso, ele revela uma importante verdade da espiritualidade bíblica cristã. É que a obediência, ela não nasce da força humana, mas da operação da graça de Deus no coração humano. Então, quando nós nos aproximamos dos versículos 33 a 40 do Salmo 119, nós, de fato, entramos no mundo da santidade da igreja. Nós clamamos por santidade, nós queremos ser santos, nós queremos caminhar com santidade do Senhor e ao Senhor. E ignoramos de forma muito clara a maneira como Deus quer que sejamos santos. Nós criamos regras, nós criamos apontamentos, nós criamos checklists de santidade. O Dr. Francis Schaeffer tem um livro dele chamado A Verdadeira Espiritualidade, que ele começa declarando o seguinte: a verdadeira espiritualidade não está fundamentada numa lista de não posso fazer isto, mas está afincada naquilo que eu devo fazer debaixo da obediência à palavra de Deus. E a grande pergunta que a gente faz quando a gente lê os versículos 33 a 40 do Salmo 119, a pergunta é o seguinte: como eu sei e como eu devo viver essa verdadeira espiritualidade? E aqui o tema da nossa exposição é o discípulo que clama por um coração inclinado à palavra de Deus, ou um discípulo que procura a santidade de vida. E como é que a gente descobre essa busca, essa necessidade de santidade? Primeiro, entendendo a necessidade do ensino divino. Veja aí os versículos 33 a 34 do Salmo 119. Versículo 33 diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim.
Dá-me o entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Aqui o salmista diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos. Veja, a sua versão colocou lá: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos. Na verdade, a tradução adequada seria estatutos. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus estatutos. Um outro detalhe importante aqui é que a palavra Senhor colocada aqui é a palavra para o nome divino. Entretanto, no original é como se fosse um vocativo. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Ao olhar por essa perspectiva, você percebe que o salmista, ele clama a Deus, ele está clamando ao Senhor, ele está orando, ele está falando com Deus. Ele não está dando nenhuma ordem a Deus. Ensina-me, Senhor. Ele está clamando ao Senhor. O salmista, ele não pede apenas informação, ele pede transformação de vida. A palavra ensina-me aqui, o verbo ensinar, indica dependência completa de Deus como mestre. Quem é o mestre que me ensina coerentemente a palavra? Quem é o mestre que me ensina de maneira coerente a verdade que eu preciso aprender para ter uma vida santa? É Deus. Aqui indica essa dependência ao Senhor como o verdadeiro mestre. A verdadeira compreensão espiritual, igreja, não é resultado apenas da inteligência humana. Não é porque você estudou nas melhores escolas, não é porque você fez alguma instrução superior ou melhor, ou até inferior, não se trata disto. Trata-se, irmãos, de que a compreensão espiritual é resultado da iluminação de Deus. Aqui o salmista ele pede que Deus o ilumine aqui no Salmo 119, versículo 33. Aqui ele está pedindo pela iluminação do Senhor. O homem natural, ele pode ler a Bíblia. E ele ler a Bíblia, quem não lembra do famoso apresentador Jô Soares? O homem que conhecia a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, mas qual transformação ele teve? Ou quem não lembra do saudoso grande Rui Barbosa, que frequentava a igreja presbiteriana nos tempos dele. E ele ia ouvir o famoso pregador presbiteriano, Dr. Israel Gueiros, um homem extremamente eloquente, mas ele nunca se converteu a Cristo. Veja, o homem natural ele pode ler a Bíblia, mas somente o Espírito Santo pode abrir os olhos para compreendê-la espiritualmente. Isso é importante para nós. Lembrem-se de Lídia, quando Lídia ela vai ouvir Paulo e Silas, e Paulo pregando, ensinando a palavra de Deus, como narra a Escritura. A palavra de Deus é pregada e ensinada, e é dito que Deus vai lá e abre o coração de Lídia, para Lídia compreender as maravilhas da palavra de Deus. O salmista, no Salmo 119, em outro momento, ele vai dizer assim: Senhor, abre o meu coração para entender as maravilhas que há na tua lei. A dependência do aprendizado espiritual não está no melhor pastor que você tem ou no pior pastor que você tem. A verdadeira visão espiritual da nossa mente, do nosso coração, vem da dependência soberana do Espírito Santo. É claro, isso não quer dizer que devemos negligenciar o estudo diligente da palavra de Deus. O Dr. Richard Pratt, num livro maravilhoso que ele escreveu, chamado Ele Nos Deu História, ele abre exatamente um capítulo tratando exatamente disso, que por um lado a igreja evangélica, ela tem negligenciado o estudo sério, aprofundado da palavra, em detrimento de um misticismo espiritual. Pessoas aí fora dizem: nós precisamos ser guiados apenas pelo Espírito Santo para entender a Bíblia. Eu não estou dizendo isso aqui, eu estou dizendo que para ter um verdadeiro conhecimento de uma vida espiritual, eu preciso da ação iluminadora do Espírito Santo, através do ensino da palavra.
Os nossos catecismos, de modo particular, o Catecismo Maior de Westminster, ele vai trabalhar a doutrina da pneumatologia reformada no conceito de que palavra e espírito caminham juntas. Se eu sou uma pessoa que sou inclinado apenas à erudição, eu gero racionalismo. Se eu sou apenas uma pessoa guiada pelas emoções, pelo misticismo, eu gero de fato misticismo. Então, a teologia bíblica reformada diz ao binômio piedade e conhecimento. Ou, como diz Calvino, orare et labutare, oração e piedade, oração e trabalho, oração, piedade e esforço. Então, o homem natural ele não vai entender isso a menos que seja guiado pelo Espírito Santo. Como o próprio Jesus Cristo declarou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém tem um conhecimento, ninguém tem a profundidade, ninguém conhece mais sobre Jesus Cristo, a menos que Cristo o guie, que o Pai o guie a Cristo. O salmista aqui, ele deseja conhecer o caminho. Ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho, ou ensina-me, Senhor, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos. Ele diz, ensina-me, ele deseja conhecer o caminho dos estatutos de Deus. Não apenas os mandamentos isoladamente, não decorar os 10 mandamentos, não apenas isso, mas toda a direção da sua vida deve ser estabelecida pelo Senhor. Para onde você quer ir, para onde você quer ser guiado, você precisa buscar no Senhor e na sua palavra aquilo que é necessário. Agora, observe a progressão que aparece no salmista aqui, nos versículos 33 e 34. Observe, ele diz a progressão: ensina-me, dá-me entendimento e guardarei a tua lei. A obediência, ela nasce do entendimento espiritual. Quando é que você obedece? Quando você entende, quando você compreende. Quando é que você entenda? Quando é que você aprende? Quando você aprende da seguinte maneira: você ouviu, entendeu e praticou. Não existe aprendizado sem prática. Entendam isso, isso é importante para nós. Há um vídeo que circula aí na rede social que eu acho muito interessante, de um professor da década de 70, 80, ele falando que existem várias maneiras de alguém aprender nos dias de hoje. Mas ele só conhece uma única maneira de alguém aprender. E foi a maneira que eu aprendi, deve ser a maneira que muitos de nós precisam aprender. O professor falava, você escrevia o que era dito. Então você vai estudar alguma coisa, pega um papel, coloca lá o papel e começa a escrever o que você vai estudar. Você não seja passivo, não senta na frente do computador e comece a escrever o que você vai estudar. Use sempre um papel do lado, uma folha do lado que você aprende. Esse sempre foi o conselho que os verdadeiros educadores ensinaram. Assim, de igual modo, é a lei de Deus. A lei de Deus diz: faça, faça. Não questione, não desobedeça, não pergunte por quê. Obedeça. A obediência nasce desse resultado do entendimento espiritual. Então, o que a gente tem aqui que nós podemos aplicar? Primeiro, muitos desejam as bênçãos sem o conhecimento da palavra. Pessoas querem ser abençoados sem conhecer de fato a palavra. Entretanto, irmãos, a vida saudável começa quando reconhecemos a nossa necessidade diária de sermos ensinados por Deus. Veja, deixa eu repetir isso para você. Aqui, a verdadeira vida cristã saudável, ela começa ou nasce quando nós passamos a reconhecer a nossa necessidade diária de sermos ensinados por Deus. Sendo que o Senhor está me ensinando com isto? Qual é a pedagogia do Senhor para comigo nesta situação, nesta circunstância? O que o Senhor quer segundo a tua palavra? Então, é importante a gente colocar isso. A segunda coisa é que a oração do crente deve ser: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa compreender a tua verdade. Ore pedindo para que Deus faça você compreender a verdade do Evangelho. Esse é o ponto importante. A segunda verdade que nós aprendemos aqui no Salmo 119, nos versículos de 33 a 40, está aí nos versículos 35 a 36. O versículo 35 diz assim: guia-me o entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei.
Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Aqui veja agora o versículo 35. Faze-me andar na vereda nos teus mandamentos. Ou faz com que eu ande na vereda dos teus mandamentos. O salmista, ele sabe, irmãos, que conhecer a vereda não é suficiente. Conhecer o caminho não é suficiente. Ele pede que Deus o faça andar nela, nessa vereda, nesse caminho curto, nesse caminho estreito. Há aqui uma profunda doutrina da graça, irmãos. O homem caído, ele possui pés rápidos para o pecado. O homem caído, ele tem uma vida rápida para o mal, para o erro, para a transgressão. Note que para o pecado não há esforço para fazer. Você já é naturalmente pecador, você se entrega direto ao pecado, você se mergulha no pecado, você tem prazer no pecado. Mas por que para obedecer é tão doloroso? Porque o nosso coração, ele odeia naturalmente a graça. O nosso coração odeia naturalmente obedecer. A obediência, ela só vem na compreensão de que Deus, ele é suficiente para nós. Veja, ele pede para que Deus o faça andar no caminho, na vereda. Há aqui uma profunda doutrina da graça do Senhor. Um homem caído, ele possui pés rápidos para o pecado, mas lentos para a santidade. Por isso o salmista diz, eu andarei. Ele declara, eu andarei. Veja aqui, enguia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina o coração aos teus mandamentos e não a cobiça. Aqui ele declara que vai caminhar neste caminho. Eu andarei, ele diz, faze-me andar. E eu andarei, faze-me andar. A linguagem é semelhante à promessa da nova aliança. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Ezequiel 36, 27. Aqui de maneira interessante, no versículo 35, o salmista pede direção a Deus. Ele pede guia, ele pede que o Senhor o coloque em cima do trilho, que ele caminhe segundo a vontade de Deus. Mas veja agora o versículo 36 da nossa passagem. O salmista diz assim, inclina-me o coração aos teus testemunhos. Inclina o meu coração para os teus testemunhos. Agora, eu queria que você pegasse uma caneta e grifasse esse verbo inclinar. O verbo inclinar aqui sugere direcionar, mover, conduzir. O coração humano naturalmente se inclina para a cobiça, se inclina para a idolatria, se inclina para o amor próprio. O coração do homem, ele naturalmente quer a idolatria. O coração do homem quer naturalmente o pecado. Por isso que ele menciona aqui, inclina-me o coração aos teus mandamentos e não a cobiça. Lembra, cobiça envolve o amor ao dinheiro, mas não meramente o amor ao dinheiro. Envolve também a nossa idolatria por segurança, por conforto, por bel prazer, por alguma coisa que nos traga alguma satisfação, algum retorno. Aqui o salmista, ele ataca a base da nossa idolatria. A base da nossa idolatria é a avareza, é a cobiça, é o cobiçar alguma coisa, é o querer algo além da nossa força e querer algo que domine o nosso coração. Aqui, de maneira muito interessante, o salmista ele desafia a igreja do seu tempo, ele desafia aos seus ouvintes a viver uma vida que decida-se caminhar segundo os mandamentos de Deus. Senhor, o meu coração precisa se inclinar aos teus mandamentos. O meu coração precisa se inclinar à tua vontade. Isso é importante para nós. Somente Deus pode mudar essa inclinação. A inclinação do coração e do amor próprio para a idolatria, para a cobiça e para a avareza. Aqui vemos uma antecipação da doutrina reformada da regeneração.
Aqui nós vemos que somente Deus pode transformar um coração inclinado para o pecado para um coração inclinado à santidade, à obediência, à verdade do Evangelho. Então, pegar o padrão de Deus e exigir dos ímpios aquilo que eles não podem fazer é terrível, mas exigir dos ímpios aquilo que Deus ordena a ser feito é fundamental. É só Deus que pode mudar o coração do ímpio. Então, por isso que aquela doutrina do livre-arbítrio, que é muito badalada, ensinada, ela não tem vez na Bíblia Sagrada. Veja, a Bíblia, ela deixa claro que é Deus quem inclina o coração do homem. Não é você. Você não tem condição de inclinar o coração de alguém. Aliás, Provérbios diz lá no Provérbios 21 que o Senhor é como ribeiros na mão do Senhor, assim é o coração do rei. Este, segundo a sua vontade, o inclina. Veja, o homem ele vai fazer e vai obedecer aquilo que Deus decreta que seja feito. Então não há nenhuma outra linha de argumentação bíblica que não essa, de que a regeneração é uma doutrina fundamental para a transformação da vida do homem. Veja, aqui o novo nascimento é de Deus, mudando o coração e as afeições do homem. Aprendam isso. Veja, o novo nascimento não é uma coisa que o homem decide fazer. Não é você que decide ser transformado. Entenda, o salmo está orando, Senhor, veja, inclina o coração, o meu coração, aos teus estatutos e não a cobiça. Ele não diz assim, Senhor, eu vou exercer meu livre-arbítrio para inclinar meu coração aos teus estatutos. Ele não diz isso. Ele diz, Senhor, inclina. E aí alguém diz assim, então Deus ele é um Deus que vai contra a nossa vontade? Sim. Se ele quer salvar, ele vai contra a nossa vontade. Se ele quer redimir, não importa o quanto respeito o humanismo secular proponha, Deus tem que respeitar seu livre-arbítrio. Não, se ele quer salvar, ele quebra o coração mais impenitente que existe. Então, o novo nascimento é algo do alto. Lembrem lá do capítulo 3 do Evangelho de João, quando a conversa de Jesus com Nicodemos. Será que eu posso voltar e nascer de volta lá no ventre da minha mãe? Olha a pergunta, né? E aí Jesus diz assim, você sendo um homem experimentado na lei, não sabe das coisas terrenas? Imagina se eu falar das celestiais. Eu te digo, Nicodemos, é necessário que você nasça do alto, não de baixo, não do esforço humano. Eu sei, a igreja evangélica, de modo geral, tem pregado e ensinado uma salvação meramente humana, onde o homem é o centro, onde o homem é a base, onde o homem é o fundamento. A teologia bíblica, de acordo com o nosso texto, diz que essa salvação ela é divina. A obra é de Deus. Então, o novo nascimento, ele começa em Deus. Atos capítulo 18 vai dizer exatamente isso. Ele vai dizer assim, quando o nosso querido irmão vai entrar num debate lá, Pedro e os irmãos lá, e vai perguntar assim, vem cá, mas como é que é isso? Ele assim, olha, logo vemos que Deus concedeu o arrependimento aos gentios. Quem concede arrependimento ao homem é Deus. Isso é importante ser declarado. Então, o que a gente tem aqui que a gente aprende nesse texto? Primeiro, o problema principal do homem não é intelectual. O problema do homem não é falta de informação. Ele tem informação. Ele aprende, ele sabe, ele cresce, ele desenvolve. O problema do homem é moral. O problema do homem é espiritual. Veja, precisamos mais do que informação. Precisamos mais do que cultura de enriquecimento intelectual. Precisamos, na cultura do século XX, sugerir-se que quando o homem aprender a crescer, vamos apostar na educação porque o homem vai ser melhor. Estouraram 2 guerras mundiais.
Então não é o número de educação que você dá a alguém que faz ele melhor, que ele tenha a propiciação e a possibilidade, por assim dizer, de encontrar a salvação. Não. Não é a informação que ele precisa. Nós precisamos de um coração que seja transformado. A mudança não é aqui, não é a mente meramente, mas é o coração mudado. As inclinações, os desejos, a pecaminosidade, a guerra espiritual que há na nossa alma só é cessada quando Shaddai domina a alma humana. Como disse o grande John Bunyan na sua obra Guerra Santa, onde cidade de alma humana é atacada por diabolos e necessita de Shaddai para salvá-la. Shaddai é um título que ele dá, a figura que ele dá à pessoa de Deus. Uma obra muito boa. Tanto O Peregrino quanto Guerra Santa são obras maravilhosas de John Bunyan, vale a pena você ler. E nessa alegoria que Bunyan coloca, ele deixa bem claro que o coração de alma humana só é possível pela intervenção de Shaddai na mudança desse coração. É Deus quem muda o coração dos homens, não somos nós. Não importa quantos defendam o sistema de apelo, não importa quantos defendam que deve se perguntar quem quer aceitar Jesus, não importa isso. O fundamento sempre será, é Deus quem salva a alma humana. Ninguém mais, nem eu, nem você temos o poder de salvar a ninguém. Isso nos leva agora para o versículo 36 propriamente dito. Veja, ele apresenta para nós, no versículo 36, o seguinte: inclina-me o coração aos teus mandamentos e não a cobiça. A terceira verdade que a gente aprende aqui é que o salmista lembra que o caminho do homem que quer submeter a palavra de Deus e que quer viver uma vida de santidade é que ele precisa entender que há uma necessidade de que ele se liberte da cobiça. Versículo 36 diz assim: e não para a avareza. Eu quero ser inclinado à obediência, me inclina à obediência, me inclina à transformação por tua palavra e não à avareza. O salmista aqui, irmãos, identifica um dos grandes inimigos de uma vida piedosa. A palavra traduzida aqui por avareza, aqui, irmãos, refere-se ao desejo desordenado pelas coisas desse mundo. A cobiça, diz a palavra de Deus em Colossenses 3, verso 5, que é idolatria. A cobiça, ela é idolatria. O desejo desenfreado pela riqueza, pelo dinheiro ou por ter algo é idolatria. O coração nunca permanece vazio, entendam isso. Ou o seu coração está cheio de Deus, ou está cheio de cobiça. O seu coração está inclinado para o Senhor, ou ele está sempre desejando mais alguma coisa além daquilo. É um coração nunca contente com o que tem. É um coração nunca contente com o que possui. É um coração nunca contente com aquilo que lhe faz, lhe apraz. Então, o coração nunca permanece vazio. E eu preciso dizer isso para vocês. Muitas vezes nosso coração ele é dominado por coisas fortuitas. E a gente precisa mudar isso. Ou será inclinado para Deus, ou será inclinado para os ídolos. Jesus exatamente ensinou isso lá em Mateus 6,24. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Ou você há de amar um e há de aborrecer o outro, ou amará um e desobedecerá o outro. O amor às riquezas, irmãos, produz independência espiritual. Eu não preciso de Deus, eu não vou orar a Deus, e tudo que eu vou fazer é meu esforço, é minha força, é o emprego. Eu tenho as coisas porque Deus me deu habilidade, me deu força e me deu recursos. Veja, aqui, irmãos, nós precisamos entender que Deus nos deu todas essas coisas, mas isso nunca deve gerar em nós independência de Deus. A alma satisfeita em Deus, porém, aprende a viver contente em qualquer circunstância, como aprendemos com Paulo. Qual aplicação nós temos aqui, igreja, no versículo 35? Primeiro, devemos examinar os nossos corações. O que mais ocupa os nossos pensamentos? O que mais desperta os nossos desejos?
aquilo que domina as nossas afeições, será o nosso verdadeiro Deus. O que tem dominado seu coração? A sua necessidade, as suas coisas, o que você tem, o seu dinheiro, a sua riqueza, os seus amigos. O que tem dominado o seu coração? Aí está o seu verdadeiro Deus. Isso nos leva agora para a quarta verdade que nós aprendemos aqui. A quarta verdade é que existe uma necessidade de olhos santificados. Versículo 37. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me pelo teu caminho. Aqui, irmãos, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. A batalha espiritual também acontece através dos olhos. Os olhos são as portas do coração ou a porta da alma, disse Jesus. Aquilo que contemplamos frequentemente molda os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos comportamentos. A palavra vaidade que aparece aqui no texto descreve tudo aquilo que é vazio, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que é sem valor eterno. É como um sopro. Não deixe os meus olhos olhar aquilo que é sopro, que voa. O mundo oferece inúmeras vaidades. Quando Bunyan, ele descreve a vida de cristão, entrando na cidade de moralidade, na cidade acontece uma feira chamada Feira das Vaidades. E a Feira das Vaidades é interessante, porque lá você encontra o orgulho, o materialismo, a sensualidade, entretenimentos pecaminosos e a glória humana. Quando você percebe o que Bunyan descreve na sua alegoria do peregrino, é exatamente aquilo que a Bíblia descreve com cores vívidas. O orgulho é vaidade, o materialismo é vaidade, a sensualidade passa, o entretenimento é pecaminoso e a glória humana se desvanece. O salmista, ele pede que Deus desvie os seus olhos destas coisas. É disso que o seu coração tem que fugir. Ele sabe que a santidade começa muito antes do ato externo. A santidade, ela começa com o nosso desejo no coração. Assim, ela começa naquilo que escolhemos contemplar. A contemplação do divino é o alvo da nossa vida. O que nós aprendemos aqui, igreja? O cristão deve cultivar disciplina visual. Para onde você olha? O que você vê? O que alimenta os seus olhos? Nem tudo o que é permitido te convém, disse o apóstolo Paulo. Nem tudo o que atrai os olhos edifica a alma. Aprendam isso. A vida cristã, ela é muito mais do que estas coisas. Isso nos leva agora para a nossa base fundamental que ele diz. Ele apresenta também a necessidade de avivamento espiritual no versículo 37. Ele diz, vivifica-me no teu caminho, vivifica-me no teu caminho. A palavra vivifica-me, ela aparece repetidamente no Salmo 119. O salmista reconhece que somente com constante necessidade que ele tem de uma renovação espiritual. A vida cristã, irmãos, não é sustentada por experiências passadas. Nós precisamos diariamente da atuação renovadora de Deus na nossa vida. Deus me aviva diariamente, me traz interesse pela palavra, me traz desejo pelo evangelho. O verdadeiro avivamento, irmãos, não consiste em emoções extraordinárias, de choro, de lágrimas, não. Eu lembro que alguns anos atrás, lá em Augsburg, surgiu um movimento dizendo que era um avivamento. Foram mais de não sei quantos dias de louvor na capela de uma universidade cristã lá. Mas percebeu-se que não era avivamento de fato, porque inclusive os bateristas, as pessoas que ali estavam no louvor, eram envolvidos com promiscuidade exacerbada entre os próprios membros daquela banda. Aquele avivamento pseudo não era de fato avivamento. O verdadeiro avivamento ensina que nós devemos ter um coração renovado e uma vida de paixão pela palavra, uma vida de oração e um desejo pela santidade.
Você ama a palavra? Você ama orar? Você ama meditar no Evangelho? Ou tudo isso é passageiro na sua vida e na sua alma? Qual aplicação nós temos aqui? Primeiro, o maior sinal de avivamento é uma vida crescente de obediência. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa avivada? Eu obedeço a palavra? Eu decido obedecê-la ou eu questiono a palavra? Onde a palavra é amada, o Espírito Santo está operando. E por fim, chegamos ao último bloco do nosso texto. A necessidade de temor reverente diante do Senhor. Versículos 38 a 40. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua palavra. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Que coisa interessante. O temor do Senhor não é o temor civil. É reverência, é amor, é submissão à adoração. O salmista deseja que as promessas divinas sejam confirmadas em sua experiência. Ele sabe que Deus é fiel. E por isso pede para que a palavra seja demonstrada concretamente em sua vida. No versículo seguinte, ele clama: Senhor, desvia de mim o opróbrio que temo. Possivelmente ele sofre perseguições. Possivelmente ele tenha desprezo por sua fidelidade a Deus. Ele sofre perseguições e desprezo por ser tementes ao Senhor. Mesmo assim, ele continua firme. Ele diz: o temor de Deus é o maior do que o temor dos homens. O que a gente tem aqui? É que quem teme a Deus não vive escravizado pela opinião das pessoas. Veja, o que a opinião das pessoas dizem e falam sobre quem teme a Deus, pouco importa. Recentemente, num debate que estava tendo num grupo de pastores fiéis, eu discordei de um membro e o membro falou: não, porque você foi desrespeitoso comigo e tal. Eu disse: irmão, me perdoe, estou deixando esse grupo. Porque a sua opinião pouco invalidará o que eu penso e o que eu creio sobre a palavra de Deus. Veja, o temor santo, ele produz coragem espiritual. Aprenda isso. Você é crente, você teme a Deus, você obedece a sua palavra, não tema o que pode fazer a você, homem. O temor a Deus é o combustível de uma vida espiritual. E por fim, no versículo 40, o salmista ele apresenta a necessidade de uma fome crescente pela palavra de Deus. Eis que tenho desejado os teus preceitos. Aí a sua tradução colocou como suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. O texto termina de uma forma bela, de uma bela confissão. O salmista ele ama a palavra de Deus e ele não a considera um peso, um fardo. Ele a considera como um tesouro que alimenta a alma. A regeneração, ela produz novos desejos, os desejos de querer obedecer a palavra. O crente verdadeiro, ele pode lutar contra o pecado, mas existe dentro dele uma nova inclinação que é para Deus. Por isso ele conclui dizendo: Senhor, vivifica-me por tua justiça. A justiça de Deus não é um ambiente neutro. A justiça de Deus é um ambiente onde a verdadeira vida floresce. É onde a vida cristã encontra sentido. A santidade não é uma prisão, como as pessoas pensam. Eu vou ser crente para não poder fazer isso, para não poder fazer aquilo. Não. A santidade, a justiça de Deus é o caminho da vida abundante. A minha vida ela não é presa ao que eu não posso fazer. A minha vida cristã, ela tem fundamento naquilo que eu posso fazer. Eu posso adorar a Deus, eu posso viver neste mundo, eu posso caminhar neste mundo com a cabeça erguida de que Deus morreu, que Deus enviou seu Filho para morrer em meu lugar. Quero concluir essa exposição, irmãos,
dizendo a você que o Salmo 119, nos versos 33 a 40, apresenta a oração de um homem que compreendeu sua completa dependência da graça divina. O que ele pede? Ele pede ensino espiritual, entendimento da palavra, obediência perseverante, um coração inclinado a Deus, uma libertação da cobiça, os olhos afastados da vaidade, um avivamento pessoal e espiritual e um crescimento no temor do Senhor. Em última análise, igreja, essas petições encontram respostas perfeitas apenas em Jesus Cristo. Veja, ele é o verdadeiro homem que guardou perfeitamente a lei de Deus e que, por meio do Espírito Santo, forma o seu povo no coração obediente. É ele que nos dá um coração de obediência, é ele que nos inclina à obediência a Deus. Assim, o coração do cristão deve ser diariamente a seguinte oração. Deve estar no seu coração esta oração: ensina-me, Senhor, inclina o meu coração para a tua palavra, desvia os meus olhos da vaidade e vivifica-me nos teus caminhos. Que a palavra do Senhor possa encontrar abrigo em nossos corações. Amém e amém. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, porque nós estivemos aqui, ó Deus, meditando em tua palavra. Que ela possa encontrar abrigo, ó Deus, em nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus, ter o temor do Senhor em nosso coração. Que essas 8 características que nós vimos da oração do salmista em rumo e em desejo à santidade seja a nossa oração. Sejam as nossas características. Sejam as características que compreendem os membros da tua igreja, Senhor. Nos abençoa, Pai, no temor do Senhor. E nos inclina a obedecer esse temor para a tua glória e para o teu louvor. Essa oração que nós te fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém.